Fala, meu povo, como é que vocês estão? Muito prazer. Estou aqui de novo, Natália, nascida e criada no Cerrado. Sou engenheira agrônoma, especialista em agronegócios e aqui no PwC de Technovation, o hub de inovação da PwC, eu sou responsável pelas iniciativas com os produtores rurais. E para quem não sabe, o PwC de Technovation é um hub de inovação especializado no agronegócio e que está sempre de portas abertas para receber produtores, corporações, startups, investidores e todos os atores do ecossistema. Então, nosso papel aqui é conectar esse povo todo que eu falei. Então, quem precisa da tecnologia com quem tem a tecnologia, com quem desenvolve tecnologia. E assim como no ano passado, a gente chega para mais uma série especial de podcast, junto com a AgriShow, que em sua 30ª edição, continua sendo a maior feira da América Latina, sempre impulsionando os avanços tecnológicos e a construção do futuro do agro. A AgriShow conecta produtores e soluções inovadoras, visando transformar o agro do Brasil e do mundo. E eu vou dar um destaque aqui para o AgriShow Labs, que é uma iniciativa da feira e promove o ecossistema de inovação agrícola, conectando as startups e empresas do agronegócio a produtores rurais em busca de soluções tecnológicas. E a gente chega agora no nosso último e terceiro episódio dessa série de 2025 em parceria com a AgriShow. E para fechar aqui com chave de ouro nossas conversas com produtores rurais, eu estou muito feliz em receber aqui duas grandes marcas que representam a produção olerícola do nosso país. Então, a gente, depois de 2 episódios falando aí de cana, laranja e pecuária, eu chego aqui com culturas não commodities, não tão tradicionais para o conhecimento do público. E como um hub de inovação, a gente entende que o agro ele é plural. Então, a gente tem que trazer para a mesa de discussão todas as culturas. E para explorar essa diversidade toda aqui, que a gente quer trazer para essa conversa, eu vou chamar os nossos convidados aqui para se apresentarem e contar um pouquinho mais de como que é essa produção deles e de quando que eles começaram também. Então, vou convidar aqui João Emílio Roqueto, da Bem Brasil, e o Danilo e o Fabrício Fugita, da Fugita. Bom, pessoal, pode ficar à vontade. Acho que eu vou começar pelo João Emílio. Natália, a todos, muito bom dia. Prazer estar aqui batendo esse papo, E a gente está nesse segmento aí da batata há muitos anos, Nós começamos a nossa história. Eu sou natural do interior de São Paulo, São João do Boa Vista, e a gente começou essa história da batata que vem dos meus avós e do pai, Mas os irmãos começaram essa história em 82. A gente já não tinha mais o pai. A gente recomeçou essa história plantando 1 hectare de batata lá há 40 e poucos anos atrás. E a gente construiu, quase tudo que a gente fez durante esses anos todos aí com foco principal na batata. Acho que a gente começou em São João mesmo, uma região montanhosa de terras de cultura, de pedra, vamos falar assim. Depois a gente foi para o Cerrado, em Casa Branca. Depois, mais para frente um pouco, a gente veio aqui para Minas, sempre focado na produção de batata. E acho que é lógico que sempre teve uma diversificação, a gente entende que tem que diluir risco, Então, a gente quer essa questão aí de não trabalhar, a cultura principal era batata, mas sempre teve outras culturas aí, como milho, soja. Lá no começo foi muito importante a cultura do feijão, na nossa história. Então, acho que para dar esse equilíbrio aí, um ano que um não ia bem, o outro colaborava um pouco, e isso que deu essa sustentabilidade, esse equilíbrio financeiro para o negócio ao longo desses anos. Meu nome é Fabrício Fugita, sou engenheiro agrônomo, sou diretor de produção das cebolas Fugita. Bom, nossa história começou com nossos avós, Eles que plantaram a primeira lavoura de cebola aí da nossa família em 1939. E de lá para cá foram todos os anos aí consecutivos plantando cebolas. Então nós estamos aí com mais de 80 anos, produzindo cebolas. Somos a 3ª geração da família a estar tocando o negócio, Eu sou responsável pela produção e o meu irmão Danilo faz o comercial da empresa. Danilo Fugita, o Fabrício já adiantou um pouquinho, Sou o diretor comercial aqui da Fugita.
responsável aí pelas vendas, pelas batalhas aí incansáveis com o mercado. Esse ano estamos completando 86 safras consecutivas de cebola. É uma paixão. Isso aí a gente pegou do nosso pai, né? O brilho nos olhos que ele tem com essa cultura da cebola. Seria assim até uma afronta a gente não dar seguimento com o negócio dele, né? Graças a Deus, acho que a gente vem tendo relativo sucesso com a nossa empreitada aí, né? Tentando colocar uma marca no mercado, né? Parabenizar aí o Emílio, agradecer a oportunidade aí para vocês terem nos convidado, né? É uma honra para a gente estar participando. Uma oportunidade também para a gente estar mostrando um pouquinho do que a gente faz aqui. Muito obrigado. Muito bacana, obrigada pela apresentação, pessoal. E assim, eu como agrônoma, eu sei que produzir olerícola não é fácil, né? Eu lembro que lá na faculdade, quando a gente chegava lá na matéria de olerícola e a gente tinha que montar experimento, era uma situação, porque a gente sabe que tem muitos desafios aí para produzir essas culturas, né? E aí, eu queria puxar aqui a primeira pergunta, eu quero entender, né? Com vocês. Hoje, o que tem sido mais desafiador, né, nessa produção de campo aí? O que vocês têm enfrentado, né, de desafios? E aí, contar um pouquinho pra gente, se é manejo de praga, se é mecanização, se é questões climáticas. Então, traz aí pra gente um pouquinho dessa perspectiva de quem tá no dia a dia produzindo batata e produzindo cebola. Eu acho que o grande desafio da batata, né, ela acabou nesses anos todos aí passando por uma concentração, os produtores passaram a trabalhar com áreas maiores, né, principalmente nós que estamos ligados à indústria. Então, a questão da disponibilidade de áreas com clima, com condição adequada de ambiente para a produção de batata está cada vez mais difícil, principalmente com essas mudanças, essas alternâncias do clima aí muito bruscas que a gente tem tido nos últimos anos, né? Acho que esse é um grande desafio que a gente tem. A indústria, lá para trás, na produção de batata, era uma cultura meio que nômade, né? O produtor, uma hora estava numa região, outra hora estava na outra. Hoje, como a gente tem que estar próximo da indústria, a gente não tem mais essa alternativa. A gente tem que cuidar do que a gente tem que estar aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o ambiente, a gente tem que cuidar muito bem dele para ter longevidade para a cultura no mesmo ambiente. Tem que tomar muito cuidado com essa questão do ambiente onde a gente está produzindo, do solo, da água e da interação disso tudo com a natureza, com o restante da natureza, as rotações de culturas e tudo mais. Isso é um desafio. Eu acho que um grande desafio que o setor inteiro, o Brasil inteiro está passando é a questão da mão de obra, né? Eu acho que ele é recente, vamos falar assim, né? Em termos de qualidade a gente sempre teve problema, em termos de eficiência, de produtividade, mas em termos de disponibilidade a gente não tinha problema, agora nós estamos começando a ter problema até de disponibilidade, não só de qualidade. Então a gente precisaria aí que o país pensasse na questão de formar mais mão de obra, de estimular a mão de obra, o jovem, né, a gostar de trabalhar e de trabalhar nos diferentes ambientes para poder dar sustentabilidade para o país. Isso pode trazer alguma oportunidade aí de mecanização, de tecnologia e tudo mais, mas hoje é um desafio e o preparo da mão de obra para essas novas tecnologias que estão vindo também se vai ter uma demanda, uma exigência da mão de obra mais qualificada, né? Eu acho que um outro fator que limita bastante a gente hoje é o custo do capital, né? Nós temos um custo de capital exorbitante em relação, principalmente a gente está num mundo globalizado, em relação aos nossos concorrentes, os parceiros lá de fora, que tem um custo de capital muito mais baixo. Isso acaba limitando o crescimento ou até dificultando um pouco o crescimento. A gente tem visto aí no setor como um todo do agro muita dificuldade financeira e isso é recorrente. Vai um período muito bom, outro período se tem dificuldade e um dos fatores principais acho que é o custo do dinheiro, né? Se a gente for, isso não é exclusividade nossa, mas é um outro fator que eu acho que preocupa, né? Vocês estão aí o
Danilo e o Fabrício estão muito tranquilos aí na terceira geração já bem consolidada. Nós, né, tivemos aí uma ruptura lá para trás, nós estamos passando para a segunda agora, os irmãos passando para os filhos. Eu acho que a sucessão é um desafio grande que a gente tem hoje, né? Fazer o jovem, o menino novo que está chegando, entender o que a gente faz e a gente ter capacidade de acolhê-los, né, de integrá-los e tudo mais, a gente dá os mais velhos e, ao mesmo tempo, eles irem aos poucos incorporando o dia a dia dos negócios. Acho que esse também é um grande desafio que a gente tem hoje, né? No caso específico da batata, vai estar ligado à tecnologia, mas a questão de variedades, né, é um outro grande desafio, né? O clima, o mundo, o ambiente mudando muito, né? As exigências do consumidor mudando e as variedades são as mesmas aí. A maioria das variedades plantadas aí a nível global tem dezenas de anos de vida aí e não consegue novas variedades para se adaptar a esse ambiente, tanto da demanda quanto do ambiente de produção. Acho que esses são os grandes desafios que eu vejo, assim, os desafios mais macro que eu vejo aí para a nossa atividade aqui e algumas até para o próprio setor. Apesar de culturas diferentes, né, mas eu acho que a batata e a cebola estão dentro aí do mesmo segmento, então, assim, os problemas e os desafios são praticamente os mesmos, né? João Emílio aí frisou a parte aí de pessoas, né, de mão de obra. Hoje eu listo como o maior desafio hoje, que é a gestão de pessoas e também a disponibilidade e qualificação de pessoas para trabalhar. Quando a gente fala mão de obra, de repente, né, todo mundo pensa só na parte da colheita, mas não, é tudo, né? Pessoas para trabalhar dentro do administrativo, pessoas para trabalhar no nosso packing house, operadores de máquinas, né, e tudo mais, né, e analistas e tudo mais. Hoje a gente tem uma dificuldade grande, né, de contratar pessoas e terem pessoas que nem o João Emílio comentou, né, pessoas que sintam o espírito do negócio, vistam a camisa, né, e entendam, né, como que funcionam as coisas aí para estar, né, desempenhando aí o melhor trabalho, né. Hoje isso é um grande desafio para nós, sim. Outro seria, né, que essa falta de mão de obra, então a única saída seria a questão da mecanização, né, da colheita nossa. A cebola ainda é um produto que no Brasil ainda não conseguiu se consolidar a colheita mecanizada, né, diferente de outros países. Acho que a batata já está bem mecanizada, né, principalmente da indústria, mas na cebola a gente ainda não conseguiu, né, atingir esse nível de mecanização. Tem N fatores, né, que explicam isso, então esse também é um dos nossos desafios. E também essa questão das mudanças climáticas também, isso daí está demandando cada vez mais esforços, né, da nossa parte para conseguir produzir. E esforços quer dizer custos, né? Então a gente acaba gastando cada vez mais para conseguir produzir. E aí nesse ambiente que a gente se encontra hoje, com, né, o dinheiro caro, né, o crédito restrito e tudo mais, isso tudo também vai impondo, né, barreiras, né, ou impeditivos aí para a gente continuar crescendo. Eu iria um pouquinho mais dentro da dificuldade que eu percebo, né? E é a questão do reconhecimento. Eles já falaram desses problemas macros, clima, mão de obra, enfim. Eu vou um pouquinho mais a fundo também, logicamente são problemas muito sérios que a gente está passando, mas eu colocaria assim a falta um pouquinho de reconhecimento de todo o trabalho que a gente tem feito, entendeu? Questão de certificações, questão de todo o procedimento que a gente toma cuidado aqui com o nosso produto, né? O mercado hoje só se fala em bem-estar, em produtos saudáveis, em boas práticas agrícolas, né? Mas a hora que você chega para o seu cliente, efetivamente, para concretizar o negócio,
o que vale mesmo é o valor que você oferece para ele, né? O valor, eu digo, monetário, não o valor como eu posso dizer, o valor que a gente dá para o nosso negócio, né, realmente. Então, eu acho que o consumidor ele tem que ficar muito atento hoje com o que ele está colocando na mesa dele. Então, realmente procurar empresas e produtos, por isso que a gente chega até a embalar nossos produtos com a nossa marca, para realmente tentar transmitir e efetivamente realizar tudo de bom que a gente coloca no nosso produto, né? Com certificações, boas práticas, enfim. Então, esse é um desafio muito grande aí, a gente colocar isso na mesa, né, do consumidor brasileiro e ser reconhecido por isso, né? Porque a produção, principalmente de olerícolas, né, a gente sabe que tem problemas, enfim, aí de resíduos, esse tipo de coisa. Então, a gente faz análise de todos os nossos salões, temos certificações internacionais para ratificar todo o bom procedimento que a gente tem dentro das nossas lavouras, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande do mercado passar a valorizar mais essas boas práticas. Na verdade, essa questão de consumo de cebola também é um desafio para o nosso setor, porque cebola ela não tem muito apelo entre os jovens, crianças principalmente, né? Pode ver, ela não gosta de cebola não. Então, se você analisar bem, o consumo de cebola ele está estagnado, né? Está estagnado há muito tempo. A população está crescendo e o volume continua mais ou menos o mesmo. Então, na verdade, não só com cebola, mas eu acho que o hortifruti em geral, né? O brasileiro come pouco hortifruti, essa é a verdade. Se comparar com outras médias mundiais, a gente consome muito menos. Se eu não me engano, até em Minas Gerais aí, a gente consome acho que menos da metade do mínimo recomendado pela OMS de frutas, legumes e verduras. Então, para o segmento crescer, precisa também, né, a gente precisa vencer também esse desafio de aumentar o consumo, né? Precisava o pessoal, né, não sei que tipos de políticas públicas ou privadas, seja lá o que for, para estimular a população a comer mais legumes, verduras e frutas, né? E até uma questão de saudabilidade também, né? De ter, eu falo que tinha que ser até política de saúde pública, né? Esse tipo de iniciativa. Muito bom, pessoal. É muito desafio, né, para ser enfrentado. E eu queria trazer também um contexto de tecnologia e inovação. Estou aqui no Hub de Inovação, a gente está falando da AgriShow, da maior feira de tecnologia que a gente tem na América Latina. E então não tem como não trazer essa pauta de tecnologia, né? Vocês já citaram aí né, o pessoal da Fujita já citou aí um pouquinho que a cebola não tem tanta tecnologia quanto a batata, né, disponível ali. Mas eu gostaria de entender com vocês, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, que tipo de tecnologia vocês têm adotado, né, o que tem disponível e o que vocês também têm buscado, né, como tanto produção agrícola, mas também como empresa, né, como indústria. Então, o que está faltando aí hoje no mercado para melhorar, né, a atuação de vocês? Eu acho que isso é um tópico super importante para a gente também dar visibilidade, né, para mostrar para as pessoas a oportunidade de se trabalhar tanto com a cebola quanto com a batata também. Bom, então, que nem eu mencionei, né, que um dos grandes desafios aqui da nossa atividade é a mecanização, né? E quando a gente fala em mecanização, às vezes a gente só pensa na máquina, mas não, né? A gente tem que pensar desde a qualidade do produto que vai chegar no consumidor. Isso quer dizer o quê? Que aqui no Brasil, a gente aqui o brasileiro, ele tem um padrão, né, de consumo, de qualidade de produto muito elevado, se você parar para pensar. E um produto que é mecanizável, colheito mecanicamente, né, mecanizado, ele não adianta, ele não é igual um produto polido na mão, entendeu? Só que, então, assim, o consumidor, ele vai, né, na gôndola e ele escolhe com os olhos, né, a gente fala, né, o
brasileiro a gente come com os olhos, né? A gente quer aquele produto perfeito. E o produto que é colhido mecanicamente não adianta, é diferente, né? Realmente, não é igual ao colhido na mão, como eu falei. Então, primeiro a gente precisava vencer essa barreira, né, do consumidor aceitar esse tipo de produto, tá certo? Para estar, né, adquirindo, tá comprando. Aí depois vem na parte aí dos nossos fornecedores também, a gente precisa também de variedades, né, de cebolas que aguentem, né, que sejam aptas a serem colhidas mecanicamente. Porque pouca gente sabe disso, né, e esse é um dos esforços nossos aqui da empresa, que cebola não é tudo igual. Existem diferentes tipos de cebolas, né? E uma cebola que a gente, né, mais produz aqui no Brasil são as chamadas cebolas de dias curtos, né? E as cebolas de dias curtos, elas são cebolas Uma casca mais sensível. com a casca mais sensível, ela tem um teor de água mais alto, é uma cebola mais mole, né, entre aspas. Então, essa cebola, ela sofre mais com a mecanização. Então, também já começa desde, né, do desenvolvimento de variedade, de sementes, né, de variedades que eu falei, né, que suportem a colheita mecanizada e do processo em si, né, de uma máquina que também consiga fazer o serviço em diferentes condições de ambiente, porque uma coisa é você colher mecanicamente num ambiente seco, numa época que não chove, enfim, num terreno que colabore, mas no dia a dia, né, a gente sabe que não é assim, né? A gente tem um período de colheita muito extenso e a gente pega lavouras em diferentes situações, né? Em seca, em chuva, lavoura que de repente sobrou um pouquinho mais de mato, com menos mato, difere também a qualidade da cebola, então tudo isso influi nesse processo de mecanização. Então hoje eu acho que coloco como isso, assim, o maior desafio aí do nosso setor aí seria realmente a mecanização aí da colheita. Eu vou separar aqui em dois blocos, vamos falar assim, né? Primeiro, acho que, como eu falei, a gente tem uma dificuldade muito grande na produção de novas variedades de batata. Então, a questão aí da biotecnologia e todas as suas variantes aí de engenharia molecular, sequenciamento genético e tudo mais, precisaria ir junto com os institutos de pesquisa, principalmente locais aqui. A gente hoje não tem basicamente nenhuma variedade nacional que seja representativa, são todas variedades europeias que a gente trabalha. Então, acho que o desafio aí dessa parte aí de desenvolvimento de variedades adaptadas ao nosso clima seria uma questão fundamental para o crescimento do setor aqui no Brasil, né? E falando do outro lado das tecnologias aí, ou das novas tecnologias, tanto de mecanização quanto de controles ou de geração de informações, né? A gente acho que usa a maioria delas, né? Então, você tem as máquinas hoje, daqui uns dias elas não vão precisar mais de operador, vai ter alguém só sentado lá para acompanhar para onde ela está indo, mas não vai precisar fazer mais nada, né? Acho que isso está próximo de chegar, eu espero que chegue o mais rápido possível, que talvez já seja uma solução para algumas atividades, não para todos, mas para algumas atividades aí na questão da mão de obra e da eficiência da mão de obra e tudo mais, mas tirando isso que ainda não chegou, né? Tecnologia de drone para monitoramento, para pulverização, para aplicação de fertilizantes, as telemetrias da irrigação, das próprias máquinas, tem várias tecnologias aí. Acho que o grande desafio que a gente está tendo hoje é juntar essas tecnologias todas numa plataforma só. Eu li uma matériazinha essa semana que eu achei interessante, nós precisamos criar um Spotify das tecnologias da agricultura. Você juntar tudo num lugar só e se poder trazer todas essas informações aí que as máquinas e que os monitoramentos que a gente tem geram para o gestor estar enxergando isso tudo em tempo real, numa linguagem simples, numa linguagem objetiva, prática, para ele poder tomar decisão em tempo real
e agilizar as decisões dele, né? Então, ele sabe hoje que uma máquina, quer dizer, a máquina está informando para algum sistema aí que ela está operando hoje, sei lá, a 10 km por hora, quando ela deveria estar 7. Mas o gestor mesmo, de repente, vai ficar sabendo disso, ou nem vai ficar sabendo, vai ficar sabendo no outro dia. Então, realmente, graças a todas essas tecnologias que a gente tem, juntando a questão das tecnologias, a gente volta lá na mão de obra, onde a gente tem um desenvolvimento de tecnologia embarcada, principalmente nas máquinas, muito grande, que a engenharia da indústria produz, gera, que a gente compra e paga por isso, mas depois, a hora que você vem para o meio do caminho, que é a manutenção que a gente recebe, a assistência técnica que a gente recebe, a gente já perde um tanto disso, porque nós não temos mão de obra até para entregar direito essa tecnologia e muito menos para dar manutenção nessa tecnologia. E a hora que vem aqui para o campo, perde mais um pouco, porque o nosso operador ele não está pronto para absorver todas essas tecnologias e operar com a máxima eficiência possível essas tecnologias para a gente ter ganho de oportunidade e de rentabilidade em cima dessas tecnologias. Então, acho que isso também é um outro grande desafio que a gente tem. O mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais rápido, o desenvolvimento das novas tecnologias cada vez mais rápido, mas nós não temos uma operação que aproveita realmente tudo isso. Como vocês devem ter percebido aí, né, pessoal, quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente fica muito preso no hardware, né, na máquina ou algo do tipo, mas o setor olerícola, ele tem o desafio ainda, né, do P&D, do desenvolvimento de novas variedades, para realmente conseguir entregar um melhor produto para esse consumidor final e facilitar também esse sistema produtivo. E aí a gente está falando aqui muito dessa produção lá no campo, né? Então, os desafios que se tem ali, dessa mecanização, da falta de mão de obra, de novas variedades. Mas nós estamos aqui com 2 grandes marcas do mercado, né? Produzindo aí batata e cebola. E não tem como eu sair dessa conversa sem não trazer isso para a mesa, né? Para entender como que foi, né? E qual foi o ponto de virada de chave para Bem Brasil se tornar Bem Brasil, né? Para deixarem de ser apenas produtores de batatas para se tornar a marca Bem Brasil. E o Fujita também, né? Em que momento eles deixaram de ser fornecedores de cebola para alguém e se tornaram efetivamente a marca Fujita. Conta um pouquinho pra gente, né? Como que foi essa trajetória e o que despertou essa necessidade de inovar a ponto de vocês construírem essas marcas. Meu pai sempre disse, né, com relação, vamos falar de 2 viradas, né? Quando eu me decidi a dar continuidade, né, junto com o Fabrício, e quando a gente resolveu investir aí nos nossos embalados, que hoje, graças a Deus, estão indo muito bem. Mas quando eu me decidi continuar a sucessão aqui, foi uma frase muito que me marcou do meu pai, né? Ele falou assim, Danilo, até pela situação dele, né? Ele falou assim, eu sou agricultor, sou produtor, primeiro por conta da minha formação, né? Ele, infelizmente, não teve a oportunidade de dar continuidade nos estudos, né? Tem, na época, o primário, né? Quarta série do primeiro grau, mas também porque teve uma frase que ele me marcou muito, né? Ele falou assim, Danilo, eu invisto em alimentos porque geralmente é o primeiro setor, o último setor a entrar em crise e o primeiro que sai, porque comer todo mundo tem que se alimentar, né? E principalmente de uma maneira saudável. Então foi aí que eu pensei, eu falei, não, realmente, eu acho que vai ser um bom negócio para eu dar seguimento, né? Então, tenho muito orgulho, muito feliz de estar aqui hoje, juntamente com o meu irmão, né? A gente fala um completa o outro, ele ali mais a produção, eu aqui fazendo mais a parte comercial. Então, acabou fechando um casamento perfeito aí, né? Vamos ver se dura por mais algum tempo aí. Com relação à marca Fujita, né? Meu pai sempre teve um sonho também, e de mostrar para o consumidor, o Fabrício já disse um pouquinho antes, que cebola não é só cebola, não é aquela cebola que está na banca, enfim, no granel. Cebolas, na verdade, além dessa peculiaridade de dias longos e dias curtos, né? A cebola tem cor, cebola tem tamanhos diferentes.
cebola tem sabores diferentes, né? Então, a Fujita lançou no mercado aí essa linha de embalados. Nós temos cebolas menos pungentes, mais suaves, ideais aí para se comerem cruas, saladas, enfim. Temos cebolas picantes, né, para tempero, né, para temperar seu arroz, feijão. Temos uma cebola grande, né, a gente chama de colossal. Nós também somos fornecedores no famoso restaurante aí do Brasil, né, que faz uma cebola bem grande, como um prato único, né? E a virada também se deu por a gente estar conhecendo pessoas como o João Emílio, que está aqui com a gente, né? Pessoas empreendedoras, pessoas com visões muito para frente, né? Hoje já tem, esse ano acho que já estamos indo para o 9º ano consecutivo aí, uma associação formalizada, né? Hoje com o nome de Produtores do Bem, cada um com seu segmento, entendeu? Nós, como produtores de cebolas, nós temos o produtor de banana, o produtor de citros, o produtor de mamão, o produtor de cenoura, enfim. Somos em 10 empresas aí que trocamos muitas informações, né? Ainda me lembro, na primeira reunião, ninguém conhecia ninguém, o primeiro encontro, pode-se dizer assim, não uma reunião, né? Ninguém conhecia ninguém, né? Esse era um sonho idealizado aí pelo saudoso Leonardo Mial, que foi diretor de perecíveis do grupo GPA. Infelizmente, não está mais entre nós, né? Que Deus o tenha. E juntou essas 10 empresas numa sala e perguntou: vocês não querem entrar com uma marca em comum no mercado? Juntarem vocês 10, cada um com o seu produto, e uma marca em comum. Foi aí que começou essa virada de chave, né? Eu falei, a gente ouvindo as histórias, trocando informações e tal. Falei pro meu irmão, falei, tem gente mais louca que a gente. Então, vamos para cima, vamos dar essa virada, vamos começar a se profissionalizar ainda mais. Então foi isso. Produtores do Bem hoje, na verdade, a gente chegou a uma conclusão que, como era muita história, muita coisa embutida também, uma marca em comum para essas 10 grandes empresas, né? Também não estava fazendo muito sentido, porque a gente perderia um pouquinho de identidade própria. Então, cada um hoje continua com a sua marca, nós somos Fujita e as outras empresas com as marcas delas, sob o selo Produtores do Bem, e nos apresentamos em conjunto. Então, isso aí foi uma grande virada aí também na nossa empresa, e a gente decidiu realmente. E não só na parte comercial, né, mas essa integração, né, como a gente pôde conhecer cada produtor, visitar, né, suas empresas. Então a gente viu diferentes organizações, diferentes gestões, né, diferentes produções. Então tudo isso assim trouxe muita, né, riqueza para nós, assim, de informação, de ideias, né, e que nem o Danilo falou, né, poder ter a oportunidade de estar conversando com essas pessoas, né, isso realmente marcou, assim, né, a nossa empresa. Acho que a partir desse momento, assim, a gente evoluiu bastante, com certeza. Esse foi um marco aí para nós. E como que foi aí, João Emílio, né, se tornar, né, como que surgiu a Bem Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, a ideia da industrialização da batata surgiu lá na década de 90, quando algumas multinacionais vieram sondar o mercado brasileiro a possibilidade de montar uma estrutura para produção aqui, principalmente para atender o McDonald's, né, que ainda nessa época processava batata in natura nas lojas, né? E aí essas multinacionais, uma delas tomou a decisão de ir para a Argentina e nós ficamos sem a indústria, mas a ideia da indústria ficou latente aí na nossa cabeça principalmente. Aí no início dos anos, além disso, um crescimento bastante grande, né, uma mudança bastante grande, uma migração para batata processada, principalmente a congelada, que estava crescendo muito nos mercados mais maduros, na Europa e América do Norte, principalmente. Então, aí no início dos anos 2000, veio teve uma outra sondagem, mas acabou não acontecendo, e foi acontecer na metade, né, de 2000, 2005, 2006, foi quando a gente realmente implementou a Bem Brasil.
o principal objetivo de partir para a industrialização, além da questão da necessidade, né, de atender a demanda do consumidor, né? A gente não tinha produção, a gente via que se a gente não produzisse, o mundo ia produzir, a Europa principalmente, a Argentina, os Estados Unidos ia produzir e atender o nosso mercado aqui, quer dizer, nós iríamos, além de não ter a industrialização, a gente ia perder o mercado da produção, uma parte do mercado da produção in natura, porque acaba que era uma tendência que isso ia migrar muito rapidamente. Uma outra possibilidade que a indústria trouxe é que no mercado de batata fresca, você tem uma limitação de produção, vamos falar assim, você fica muito limitado. Eu costumo que você tem que vender, não sei como é que está na cebola hoje, nem na batata de mesa direito, mas você vende a batata de manhã, colhe ela no meio do dia para entregar à noite, né? Então, você fica assim muito à mercê do que vai acontecer com o mercado, do que está acontecendo. E na indústria você tem uma previsibilidade um pouco maior, você trabalha com um horizonte um pouco mais distante, você consegue enxergar melhor as coisas. Então, isso permitiu trazer um pouco mais de previsibilidade para o negócio e uma janela de crescimento para o negócio, né? Ao mesmo tempo, nessa época, a gente enfrentou, né, a produção de batata, principalmente para pré-frita no Brasil, foi uma quebra de paradigma. 100% das pessoas menos a gente, que entendia um pouco de batata, e principalmente de batata industrializada, tinha certeza que o nosso negócio ia dar errado, não iria dar certo, que a gente não ia conseguir ter matéria-prima ou para ter um produto final de qualidade. E realmente no começo foi muito difícil, porque a gente até de repente sabia um pouco da produção, mas não sabia nada da industrialização. Eu acho que um outro grande desafio que teve também, né, que vocês aí do Fujita estão tendo também, é a questão de criar uma marca na cabeça do consumidor, ou melhor, atingir o consumidor via direto da produção agrícola, vamos falar assim, tem a indústria no meio, mas a gestão, a cabeça do produtor, em termos de comercialização, é uma cabeça um pouco diferente, né? Porque a gente sempre trabalhou com a própria batata, não deixa de ser uma commodity. A gente nunca conseguiu colocar preço nos nossos produtos e tudo mais, e quando você tem um produto industrializado, você tem uma gama muito grande de consumidores diretos, praticamente, né? Então, você tem que ter uma preocupação muito grande também, e isso era um grande desafio, mas a gente acabou ao longo dos anos aí, né? A indústria nossa hoje está com 18 anos, tem aproximadamente 50% aí do mercado nacional de batata pré-frita, né? Então, a gente está falando aí que, sei lá, todo dia a gente serve aí 2, 3 milhões de porções de batata por dia, né? Na mesa do brasileiro. Umas um pouco maior, outras um pouco menor, mas tem aí 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas que comem batata bem no Brasil todos os dias. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande, né? A questão aí da segurança do alimento, que passa por um processo industrial, que na verdade nada mais é do que pegar a batata in natura e adiantar o processo dela em casa com tecnologia para você ter um produto melhor lá no final, né? Absorver menos gordura e tudo mais, que a grande sacada, vamos falar assim, da industrialização da batata é que a maior parte da água que você tira da batata, você tira com ar quente e não com gordura. Quando você põe ela e frita ela direto na frigideira, você troca, para tirar a água, você tem que pôr gordura no lugar, né? No processo industrial, você faz isso com ar quente. Então, realmente, acho que foram esses aí os fatores que motivaram a gente a fazer essa virada, né? A demanda do mercado, a possibilidade de crescimento e um pouco mais de estabilidade na produção agrícola. Bom, gente, infelizmente, chegamos aqui ao final do nosso episódio, né? Uma baita de um bate-papo aqui. Queria agradecer o Fabrício, o Danilo e o João Emílio por terem topado aqui estar conosco, bater esse papo. E eu queria abrir também o espaço para vocês, se vocês quiserem deixarem alguma consideração final, algum pensamento, alguma coisa que move vocês, podem ficar à vontade também. Bom, agradecer, né, a oportunidade, a participação aí nesse podcast. A gente fica muito honrado, né, pelo convite e também de estar participando aí junto com o senhor João Emílio, que é um ícone, né, do nosso setor, tá certo? E a gente fica muito feliz de estar podendo contribuir um pouquinho. Obrigado, Natália. Obrigado, João Emílio, pela companhia, pela presença.
Como disse Fabrício, uma honra estar com vocês. Viu? Muito obrigado mesmo. Então, também agradecer, né, a oportunidade, a lembrança para poder participar desse momento, né? Agradecer ao Fabrício e ao Danilo aí por compartilhar fazer parte desse bate-papo. Acho que isso sempre contribui, né, para a gente trocando ideias, que aqui no fim acabou sendo uma troca de ideias, acaba trazendo alguns insights, e agradecer a oportunidade da gente estar aí na AgriShow, né, falando um pouquinho do que a gente pensa, de como a gente faz algumas coisas, né. Acho que isso pode contribuir aí para no futuro vocês fomentarem aí novas tecnologias e novas possibilidades de atender as nossas demandas. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. E eu também quero deixar aqui um agradecimento especial ao pessoal da Sakata, nossa empresa parceira aqui do EdTech Innovation, que foi a ponte aí com o contato com o pessoal da Fujita, com o Danilo e com o Fabrício. Muito obrigado, pessoal. É sempre bom ter vocês conosco. E para quem está nos ouvindo e ficou curioso para entender um pouquinho mais sobre como o PwC EdTech Innovation pode apoiar o produtor ou a sua empresa na hora de acessar novas tecnologias, fica à vontade para entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e pelo nosso site. Aqui no Hub, a gente continua com o nosso papel, com o nosso propósito de conectar o produtor rural com tecnologias por meio de iniciativas, eventos e programas especiais. E fica o convite para você, ouvinte, que quer conhecer, né, as nossas instalações, tanto aqui em Piracicaba quanto lá em Uberaba, no MuHub. A gente vai estar sempre de portas abertas para receber vocês, tomar um cafezinho e discutir como que a gente pode junto construir o futuro do agro. E aqui, né, o papo foi sobre inovação, tecnologia, o agro de verdade, de quem está na ponta. E eu deixo aqui o convite para vocês conferirem o AgriShow Labs durante a AgriShow. Então, garanta seus ingressos, né, para a 30ª edição dessa AgriShow, que acontece nos dias 28 de abril a 2 de maio de 2025. E aproveite a oportunidade de conhecer as startups com as soluções que estão transformando o agronegócio. Você que nos acompanhou até aqui nesse 3º episódio, meu muito obrigado. Esperamos nos reencontrar no ano que vem para mais uma série junto à AgriShow. E também espero encontrar vocês lá no AgriShow Labs. Estaremos com o stand. Passa lá para a gente tomar um cafezinho, bater um papo sobre inovação e tecnologia e para a gente juntos discutir e construir o futuro do agro de A a Z.